Então, uma pergunta. Como funciona a relação assim? Não é difícil para Então, você? é, É, né? o ser humano não foi criado para estar distante, né? É ter muita comunicação, é entender que o outro tem uma vida, é entender que ele não vai estar 100% disponível para ti. Então, bom, como a coisa de físico, ou seja, você não pode como fazer como um contato físico, então você muda o contato físico com que tal coisa. Mas eu acredito que a distância, ele é mais. O sentimento, ele é mais aflorado em tudo. Você não tem como medo, um tipo como, ok, agora virtual ele é como perfeito. Mas quando você como encontrar com ele, um tipo, você não tem medo que, porra, porque não era como do virtual. Tenho. E eu acredito que ele também tem de mim. Hello, Eu are you from China or Japan? sou da Indonésia. Sorry, sorry. But you have a good life in Indonesia? Muito bem, muito lindo. You speak Portuguese? Não falo português, falo brasileiro. Brasileiro é português? Brasileiro. Português. Brasileiro. A língua brasileira é português? Não, brasileiro. Falo brasileiro. Amigo, mas o brasileiro é português. A língua é portuguesa. Mas bem diferente. O sotaque e algumas palavras. E está vivendo no Brasil? Não, tô aprendendo. Na Indonésia? Sim, na Indonésia mesmo. Por lá. O que é? Do que? Está indo muito bem. Isso, né? Por isso eu falo você que eu falo brasileiro, porque não posso entender você quando você fala português. Mas está se entendendo muito bem. Ah, aí tá. Ok, agora sim. Se eu mudar a maneira como eu falo, assim como estou falando agora, brasileiro, com sotaque brasileiro, aí você me consegue entender. Isso, Mas se eu falar assim, isso sim. mas se eu falar assim, que é assim que os portugueses falam, se calhar já não me consegues entender, entende? E estás aprendendo brasileiro para quê? Sei lá. Gostei. É assim. Really? Sim. O meu amigo está muito impressionado, impressed, because your Brazilian is perfect. Obrigado. What's your name? Sony, é você? Tiago, Yeah. Maria Maria. E? Benjamin. Benjamin. Aí tá. Um prazer. Prazer. Te amo. Bye. Te amo, Portugal. É mentira! I love you, Indonesia. Yes. Bye. 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 Sony? What? No way. Cara, não acredito nisso. Qual é seu nome? Ei, Renato. Um prazer. que show, cara. Nunca te imaginei te encontrar aqui, cara. Dei muita risada você falando com a portuguesa. Que o português verdadeiro era o brasileiro. Isso mesmo. Muito show, cara. Muito show. É verdade, né? É, acho que é verdade, né? Agora é. Somos maioria. Ah, você mora no São Paulo, né? Quem mora em São Paulo. Na verdade, assim, eu moro numa cidade que é grande de São Paulo. Ah, tá. Chama-se Guarulhos. É Guarulhos. onde tem o maior aeroporto. Sim, o maior- aeroporto da América Latina. Sim, sim, sim. Acho que aí é mais. Um pouco mais frio. Acho. Gente, cara, esse dias aí chegou a fazer 35 graus aqui. No verão. Não, tá totalmente desregulado aqui. Ah, São agora. Paulo é assim, o clima aqui é maluco. É maluco. Pô, cara, mas não tô acreditando que eu tô conseguindo falar do time. Eu almoço, aí eu vou no meu trabalho e eu pego o celular e boto o fone e começo a assistir os seus vídeos ou começo a ver outras coisas, mas é muito engraçado, porque assim, você nunca imagina que vai te encontrar. Cara, o que você trabalha? Bom, eu trabalhei com TI, cara. Não trabalho com lubrificante. Lubrificante não. Mas popular ou não? Vender lubrificante. Aí. Não, tem muito. Tem É, muito. é muito, né? Mas qual lubrificante? Pera aí. Tem. Não, automotivo. Não, automotivo. Aí tá. Tem do outro também. Tem do outro também.
Quantos anos você tem? 45. É jovem. Posso fazer uma pergunta para você? Sim. São vários tipos de religiões que tem aí, né? Qual que é a predominante? Muçulmano, isso, muçulmano. Tem catolicismo aí? Sim, tem como 6. Sim, muçulmano, cristão, catolicismo, budista, hinduísmo também. É um como parecido como do budista chamado Konghucu, aí como da China. Aqui no Brasil predominantemente é catolicismo. Isso, mas você tem como árabe também, né? Bastante Lebanon. Mas é pouco. Tem várias mesquitas aqui de Sim, muçulmanos. isso. É bem laico, né? Uhum. A palavra é bem livre. Então, tem várias religiões, né? Mas, assim, o forte mesmo é o catolicismo. Mais uma pergunta, você o que fazer? Qual é sua religião? Eu sou católico. Mas como é a relação entre um tipo como muçulmano, catolicismo, tudo É tranquilo. tranquilo, Tranquilo. tudo O Brasil é bem fica de boa. neutro, né? Ah, O Brasil é uma mãe, né? Você recebe todo mundo sim, como se tudo. fosse a estátua do Cristo Redentor. Sim, isso, É mais ou sim. menos isso. Ela tá aqui com os braços. Assim, O Brasil se define assim o tranquilo. Brasil. Eu vejo que a gente tem muito como similaridade. Daí como dos memes, né? A gente tem como humor quase a mesma coisa. Isso. Eu vejo você fazendo piada. Eu falo, cara, esse cara é brasileiro. Por isso, é como o Brasil, na verdade. Aí tem fantasmas também, ou não? Porque na Indonésia tem muito. Aqui até tem, mas assim, é uma coisa mais dos antigos, né? Aquelas histórias, por exemplo, em inglês é a Blood Mary, Aham, isso, Bloody Mary, sim. se chama a loira do banheiro. Ah, sim, 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 isso. E aí Ah, você vai no banheiro da escola e aperta a descarga, né? aham, sim, Não sei quantas vezes, eu não me sim, lembro. E você fala o nome dela 3 vezes na frente do espelho e ela aparece. sim, isso mesmo. Tem essas crenças, né? Mas assim, em São Paulo se perde muito isso. É mais para cidades pequenas, né? Sim, cidades pequenas, assim. Indonésia, a gente também não é como muito rico. O salário mínimo aqui é como o Brasil, tipo como $300 por mês. A gente tem como a mesma dificuldade para viver, sobreviver. É difícil. É como E assim? sobrevive com pouco. Sim, isso. Sei lá, um tipo como pessoas que mora difícil sempre tem um humor mais alto. O brasileiro ele tem muito disso, ele dá risada, É ele isso. leva tudo na esportiva, os Aham. problemas que ele tem, ele dá risada dos problemas dele. Então, a gente é acostumado com isso. Qual o custo de vida aí, cara, para poder se viver? Aqui na Indonésia, acho que com $1.000 você pode como assim viver bem, não muito rico, mas aí tá como médio e médio alto. Hoje, para viver tranquilo aqui, para você ter um carro e manter uma casa, uns $2.000. Obviamente, casa, carro, tudo 2.000. Sim, a mesma coisa, na verdade. Mas não sei como é a comida no Brasil, não, no São Paulo, mas aqui a gente pode comer na minha cidade $1. Tem muitas pessoas como vender como comida por $1. Aqui, depois da pandemia, deu uma aumentada, Sim, né? isso, né? São 2h23 da manhã. Obrigado, Renato. Um prazer, cara. Olha, o prazer foi meu. Sim. Tava gravando, tá tudo bem para você? Posso postar? Sim? Obrigado. Muito obrigado, Renato. Um prazer, cara. Um abraço, cara. Um abraço. Hi, Hi. How are you? I'm pretty good, thank you. And you? I'm good. Where from? I'm from Brazil. Where are Part- you from? Indonesia. Oh, you understand Mandarin? No. Why? Do you speak Mandarin? I'm learning. You're learning Mandarin. Why? My boyfriend living in China, Ah, and I love China. you have Chinese boyfriend. Yes, Oh, that's good. How did you guys met? online. Online? Like Tinder? No, here. Ah, Omi TV. It works? I mean, Hmm. really? How long has it been? Really, almost 10 months. Okay, so you're learning Mandarin for him, and does And he? he learned Portuguese for me, but we speaking in English. Então ele ainda como estudando, né, o português, ainda não fala. Vai me dizer que tu é brasileiro.
Não, não sou brasileiro, não. Caraca, tu fala muito parecido com o brasileiro. Na verdade, sim, sou da Indonésia. É aí. Muito bom o teu português, muito bom. Obrigado. Mas sério, funciona? Isso? Sim. Sim, Mas quantos anos você tem? 25, E ele? 28. Quando vocês vão encontrar? Eu tô esperando ele terminar o mestrado, porque ele não pode sair, né, no meio do caminho assim e vir pra cá. Aí ele vai terminar o mestrado em julho e vem pro Brasil. Eu falei pra ele que eu ia, mas ele falou que quer ver primeiro. Então, ele vai aí primeiro e depois disso você vai pra China. Eu volto com ele. E depois disso? Ele quer morar no Brasil. Eu vou na China pra conhecer a família dele, né? Os pais, o irmão. Porra, ele vai pro Brasil como diretamente depois. Peraí. Então, deixa eu me entender. Ele vai pro Brasil depois de julho. E quando voltar, você vai com ele para você poder Sim. conhecer sua família. E depois disso, Sim. ele vai voltar pro Brasil para sempre. Olha, a gente nunca falou em ficar no Brasil pra sempre, porque eu não quero ficar no Brasil pra sempre. Mas ele Mas, quer morar aqui um tempo. ok, então ele tem que falar português, né? Ou Um como? pouco, pra conhecer minha família, né? Ok. É o que ele está estudando agora? O mestrado dele é sobre. Ele é formado em engenharia de produção. Ele estuda materiais de carbono. Tudo que envolva carbono ele estuda e transforma em semicondutores para máquinas, essas coisas. Muito China isso, sim. Coisa muito China. Muito China. Muito China. E você? Você trabalha, ainda estuda, o quê? Eu estudava, eu entrei na faculdade em 2018, na universidade, fiquei lá por 2 anos, pandemia, aí eu saí, aí eu fiquei muito doente e não consigo trabalhar porque eu tô doente. Ah, Aí eu conheci ele assim por via do acaso mesmo. Ele falou que precisava de ajuda pro mestrado dele pro inglês, porque ele precisava escrever a tese dele. E aí eu falei que podia ajudar, cedendo materiais para ele, ou dando aula de inglês, tanto faz. Ele aceitou e a gente ficou muito amigo por causa disso. A gente se falava todo dia praticamente, porque eu tinha que explicar as coisas para ele, né? Ele foi perguntando coisas sobre mim, sobre a minha vida e tudo mais. Enfim. E como tu aprendeu português? internet? Viu só? Funciona. Isso. Funciona mesmo. Ah, desculpa, qual é o seu nome? Ana. Ana. Sou Sony. Então, uma pergunta. Como funciona a relação assim? Não é difícil para Então, você? É, né? o ser humano não foi criado para estar distante, né? A Sim, gente quer tocar, a gente quer sentir o cheiro, a gente quer ouvir a voz, a gente quer estar perto. Então, essa parte do físico é complicado, mas é ter muita comunicação, é entender que o outro tem uma vida e tu também tem uma vida, é entender que ele não vai estar 100% disponível para ti, é confiar muito. Eu não tenho nem zero ciúme, assim, não vou dizer que eu tenho zero ciúme dele, mas eu não sinto ciúme, assim, no quesito de ficar preocupada se outra garota vai estar dando de cima, ou se ele vai querer estar saindo com outras meninas e tudo mais. Não tenho essa preocupação alguma. Ele ok. também não tem essa preocupação comigo. É ser sincero sobre qualquer coisa, qualquer sentimento, seja ele bom ou ruim, é contar de verdade. Olha, não tô gostando disso, não tá me fazendo bem, não é melhor mudar, melhor ajeitar. É conversar, é entender. Como qualquer outra relação tem que ter muita conversa, mas a distância tem que ter mais ainda, porque é só o que a gente tem. Sair, aí eu vou, tipo, vou no centro aqui de São Paulo, na capital de São Paulo, vou, mostro pra ele como é, ele sai por lá, ele me mostra também. Meio Ah, que fazer com que a gente esteja perto, assim, ok. comer junto, sabe? Essas coisas. Ah, então como se fosse como namorado, mas assim, com telefone. É Ok. virtual, É é. virtual. Sim, é Ele, verdade, como virtual. Então, bom, como a coisa de físico, ou seja, você não pode como fazer como um contato físico, então você muda o contato físico com que tal coisa? Falar mais bonito? com... Mas eu acredito que a distância, ele é mais... O sentimento, ele é mais aflorado.
em tudo. Ok. Justamente por conta do toque físico. Eu não sei o cheiro que o shampoo dele tem, eu não Sim. sei o hálito, eu não sei, eu tento imaginar. Então, a gente tenta transformar isso. Então, o sentimento ele fica mais aflorado. Então, eu preciso perguntar para ele. Por exemplo, na universidade dele tem muitas flores. Eu pergunto para ele como é o cheiro das flores, para tentar imaginar. E aí a gente transforma Ah, isso, sabe? muito bom. Ok. Mas às vezes eu falo assim, nossa, é muito chato. Só queria às vezes a gente só quer um abraço. Só isso. Sim, Só isso. 10 segundos e pronto. sim. E eu falo, aí eu começo a chorar. Aí eu falo assim, eu não aguento mais, eu tô cansada, eu vou me mudar pra China. Ajá. Vou me mudar pra China. Aí ele fica calmo. Ele é muito positivo. Ele fica calmo, tudo no seu tempo. Eu também sinto saudade, eu também quero abraçar. Aí a gente já muda o tópico para não ficar muito sensível. E aí, o que você fez hoje? O que você comeu? O que você fez? O que estudou? Como foi o estudo e tal? Então, essa parte do físico é complicado, mas é conversa. É conversar, é entender. Eu falo para ele, olha, eu estou muito ansiosa agora, eu não consigo conversar, eu preciso chorar agora, eu preciso de um momento só meu. Não vou conseguir ligar para você, não vou conseguir te ver, não vou conseguir, vou chorar, que eu vou ficar com saudade. Isso vai engatilhar uma coisa na outra. E diz assim que eu tô insuportável. Eu quero falar com ele de qualquer jeito e fico ligando, eu fico mandando mensagem, ele mandando mensagem dizendo que não dá. São ocasiões assim pontuais que ele assim parou a vida dele para me atender, que foi uma vez eu tava passando muito mal e ninguém tava me atendendo da minha família e eu precisava conversar. Liguei para ele chorando, ele tava dormindo. Ele achou que era mais uma crise de ansiedade minha. Eu falei que não era. Enfim, foi um caso bem sério de saúde. Ele parou tudo. Ele saiu do jeito que ele tá. Eu expliquei para ele o que eu tava passando. Ele começou a chorar, porque eu tava muito mal, tentando ligando pra ambulância. E ele ficou muito preocupado. Mas assim, é questões pontuais. Mas ele sabe quando é drama mesmo. Mas é sua primeira vez com isso? Ou antes você tinha um namorado, história do amor Online. online? Quando eu era mais nova, eu acreditava ter, né, as paixonites, os crushes, que eu usava muito a internet para o Orkut, não sei, existiu na Indonésia, O não que é sei, isso? não. É uma rede social tipo Facebook. Ah, ok. Aí sempre acontecia de conhecer alguém, né, adicionar uma pessoa, mas assim, nada sério, sério mesmo. Fica de boa, tá? Aí tá. E também com sua família? Sua família tá bom com isso? Minhas irmãs Minha irmã do meio me apoia muito. Minha irmã mais velha, eu não tenho muito contato assim com ela, de contar certas coisas. E minha mãe ainda tá aceitando Uhum. essa nova era, que a gente pode conhecer pessoas online. Porque o meu ex-namorado coreano, eu conheci ele online também. E ele veio da Coreia pra cá. Ficou aqui no Brasil, tudo mais. Também foi todo um processo para minha mãe entender. Foi choque cultural também. Aí já me gerou uma certa preocupação, no caso, quando ele via, tanto que eu falo muito isso pra ele. Quando ele viu, eu não quero que ele fique na minha casa, porque meu ex-namorado ficou na minha casa. E quando eu fui pra China, ele disse que eu posso ficar na casa dele, que a casa dele é muito grande. E que a família dele ia gostar muito de ter uma estrangeira na família. É o que ele Ah, fala. ok. E ele falou assim, não, minha família vai super apoiar. E é tanto que ele me mandou os vídeos, vídeos não, os prints das conversas dele com a mãe, que ele mandou várias fotos minhas pra mãe, e a mãe dele falando que eu, nossa, ela é muito bonita, e ele falando a minha personalidade pra ela, e falando que eu ia ser muito bem-vinda. Tu sabe, eu fiquei, a minha preocupação sumiu. Você não tem como medo, tipo como, ok, agora virtual assim é como muito bom, ele é como perfeito. Mas quando você como encontrar com ele, tipo, você não tem medo que, porra, porque não era como do virtual? Tenho, e eu acredito que ele também tenha de mim. Mas eu não sei, ao mesmo tempo que eu tenho preocupação, eu não tenho. Ele fala, ele já falou isso pra mim, ele falou, quando eu terminar o meu mestrado, eu quero ir pro Brasil pra gente casar. Ok. Porque ele fala que a gente tá muito velho. Porque na Ah, cultura chinesa, né, tem tudo isso. aham. A garota casa cedo,
tudo mais. Mas depois ele foi sendo muito sincero. Ele foi partindo das coisas dele, Sim. não muito de mim. A forma como ele pensa é muito parecida com a minha. Os planos que ele tem são muito parecidos com os meus planos. O jeito que ele pensa, assim, da vida, sabe? Acho que isso também Sim. na relação é muito importante, porque vocês têm que ter como o mesmo jeito de pensar, vocês querem realizar Sim. e tudo isso. Sim, senão não funciona. Senão, não. É igual quando você tá muito apaixonado, você não consegue pensar. Aquela pessoa, ela é perfeita. Até o jeito que Sim. ela escova o dente é perfeito. Mas aí você vai conhecendo, a pessoa tem defeito. Ela é um ser humano, ela não é um robô. Ela vai envelhecer um dia. Porque tem muita gente que pensa assim, ah, não, quero um cara muito lindo, porque, enfim. Gente, a beleza vai passar uma hora. Sim. Então, vocês têm que construir esses laços emocionais agora. Não baseado em beleza, não baseado em físico, porque ele deixou de ir pra academia, ele não é tão malhado, ele não é tão alto, não sei o que. Não, eu nunca me preocupei. Porque eu tenho 1,71 m. Para uma mulher asiática, eu sou alta. E ele tem a mesma altura que eu. E ele fala, eu sou muito baixo. Você não vai gostar de mim, eu sou muito baixo. Eu falei, você não tem nada a ver uma coisa com a outra, garota. A altura. Aí isso foi novo pra ele, porque ele falava assim, porque isso é o que ele me fala, e o que eu ouvi de um monte de chineses também. Que as Não! Não!